20 fechou hoje em queda, registrando uma perda de quase 1%. Assim, esta semana, o índice registra uma desvalorização acumulada de 2,23%. A expectativa de subidas de taxa de juros regressa ao mercado americano. Foram hoje divulgados nos Estados Unidos vários indicadores da evolução da economia americana, que deram uma indicação ao mercado de que as taxas de juros poderão subir em consequência de pressões inflacionistas. A eventual subida das taxas norte-americanas poderá ser anunciada a 29 de novembro, data da próxima reunião da Reserva Federal norte-americana. Como reação, os mercados fecharam hoje em queda. A maior descida pertenceu à Bolsa de Londres, com o FTSE a cair mais de 2%. Em Paris e Madrid, a desvalorização superou 1%, enquanto a praça alemã, Frankfurt, registrou uma quebra de 0,69%. Para comentar estes movimentos nos mercados, temos connosco em estúdio Raul Marques, diretor-geral do Banco de Investimentos Global. Boa noite. Raul, hoje foram divulgados alguns indicadores que parecem apontar para a subida das taxas de juros. Na sua opinião, acha que é uma realidade, é isto que podemos esperar, é uma subida das taxas de juros? Eu penso que cada vez mais penso que sim, ou seja, os mercados, nomeadamente o mercado norte-americano, foi hoje afetado e condicionado sobretudo por dois fatores. Uma intervenção do Presidente da Reserva Federal norte-americana, dando novamente conta de alguma preocupação sobre a evolução da economia, sobre a evolução dos preços dos mercados acionistas. Por outro lado, foi conhecido hoje o índice de preços no produtor, que evidenciou de facto uma subida bastante significativa e bastante acima das expectativas, de onde cada vez mais os mercados evidenciam uma forte preocupação com a evolução da economia, com as tensões inflacionistas que podem surgir, de onde penso que o cenário mais provável é verificar-se uma subida das taxas de juros na reunião da Reserva Federal norte-americana em novembro. Qual, no seu entender, qual é o impacto da subida das taxas de juros no mercado americano? Penso que relativamente ao mercado norte-americano é natural que, enquanto os mercados não tiverem noção de até onde é que a Reserva Federal vai em termos de subida das taxas de juros, e enquanto não tiverem noção que efetivamente alguns dos receios inflacionistas são eventualmente excessivos, continuaremos a verificar um mercado relativamente frágil, e penso que é o que se tem verificado cada vez mais ao longo das últimas semanas. Relembro que os principais índices, quer o Dow Jones, quer o Standard & Poor's norte-americanos, registram já quedas de cerca de 12, 13% desde os máximos verificados no mês de julho, de onde ao longo dos últimos meses temos verificado o acentuar digamos, do ano de transição que temos verificado, muito marcado pelos receios inflacionistas e muito marcado pelas expectativas sobre novas subidas de taxas de juros, de onde penso que não devemos esperar valorizações muito elevadas no mercado norte-americano a curto prazo, nomeadamente até ao final do ano, também em função dos receios que tem havido, especialmente nos Estados Unidos, sobre o banco do ano 2000, de onde o cenário não é, de facto, muito positivo. Esta ameaça da subida das taxas de juros provocou efeitos em todas as praças europeias e este efeito parece que se estendeu também a Portugal. O Banco de Investimento Global, que aliás representa, acabou de lançar agora um fundo. Qual é a posição do banco? Acha que há espaço para o mercado subir, crescer? É um facto. Nós consideramos que, independentemente, há um primeiro ponto muito importante: o investimento em valores mobiliários em geral e em ações em especial deve ser equacionado e analisado a médio e longo prazo. E, de facto, independentemente destes fatores menos positivos que eu evidenciei, continuamos a encontrar sobejas razões para ter uma visão positiva sobre a evolução dos mercados acionistas europeus, nomeadamente, a médio e longo prazo. Relembro apenas alguns. O crescimento económico ao longo dos últimos anos, os Estados Unidos foram de facto a locomotiva do crescimento económico mundial. Verifica-se uma expectativa para o ano 2000 de que o crescimento na Europa seja similar ao dos Estados Unidos. Os resultados das empresas europeias deverão evidenciar uma subida superior ao das empresas norte-americanas. A vaga de fusões e aquisições na Europa é enorme, já se verifica um valor de mais de $1 trilhão desde o início do ano. A reestruturação empresarial... Há espaço para crescer. Há espaço para crescer, estamos convictos disso. Muito obrigada, Raul Marques. Obrigado.
Por hoje é tudo. O espaço Bloomberg Euronotícias regressa na segunda-feira às 3h30. Até lá, boa noite e bons investimentos. Fechou em alta. O principal barómetro da Bolsa, o PSI 20, fechou hoje a subir 1,52%, ultrapassando os 10 mil pontos. Em termos semanais, a praça portuguesa registrou uma valorização de 3%. Na sessão de hoje, o destaque para a Central Ser. O órgão que supervisiona o mercado de capitais suspendeu as ações devido à continuação dos rumores que dão como certa a intenção de venda por parte do principal acionista. O Jornal Público revelou hoje que o Grupo Bavária, liderado pela família Santo Domingo, que controla quase 90% da Central Ser, contratou o banco norte-americano Goldman Sachs para encontrar um comprador. Jerónimo Martins, Unicer, Cofina, Carlsberg e Heineken são alguns dos interessados. De janeiro até agora, as ações da Central de Cerveja já subiram 200%. No cômputo geral, o mercado acionista evidenciou um forte interesse comprador no setor das telecomunicações e banca. O título que mais subiu foi a Sona SGPS, que subiu 4,62%. A pior performance pertenceu ao BPI, que perdeu quase 1%, valendo agora cada ação 3,70 €. A evolução da Bolsa nos próximos dias vai depender da subida ou não das taxas de juros na Europa. A taxa Lisboa a 6 meses atingiu o valor mais alto do ano, situando-se em cerca de 3,5%. Para falar sobre o impacto da eventual subida de taxas de juros, temos hoje connosco em estúdio Manuel Barros, diretor de crédito a particulares do Barclays Bank. Boa noite. As taxas de juros já começaram a subir. Acha que chegou o momento de se optar em termos de crédito para a habitação, de empréstimos à taxa fixa? Boa noite. De facto, assiste-se a uma inversão no ciclo de taxas de juros. É verdade que a taxa Lisboa a 6 meses, um dos indexantes mais utilizados no crédito à habitação, sofreu desde setembro último uma evolução de meio ponto. Eu acredito que a contratação de uma taxa de juros fixa ou variável depende muito do perfil de risco que um particular quer assumir. Por um lado, a taxa de juros fixa garante-lhe a certeza das prestações futuras, mas por outro lado não lhe deixa tirar partido do atual nível de taxas baixas. Acredito talvez com um pequeno exemplo se consiga perceber melhor. Atualmente temos, como disse, uma Lisboa a 6 meses situada na casa dos 3,5 pontos, à qual acresce um spread, ou seja, a margem que os bancos cobram de cerca de 1,5 ponto, que temos uma taxa resultante de 5%. Não estou a falar naturalmente do primeiro período de taxas promocionais. Por outro lado, é possível encontrarmos no mercado taxas fixas entre 3 e 10 anos, sendo certo que estes 3 anos se situam na casa dos 5,5 e 10 anos 6,25. Este é o preço que os bancos normalmente praticam agora. Se acreditarmos que a evolução das taxas de juros nos próximos 6 meses, 1 ano, poderá passar entre o meio ponto e 1 ponto percentual, então a taxa fixa será eventualmente uma boa opção. Na certeza, porém, que a taxa fixa, como sabe, tem algumas limitações, nomeadamente não é possível alterar as condições contratuais fora dos períodos de revisão. E acha que o seguro da taxa de juro, vulgarmente conhecido por CAP, é também uma alternativa a ser utilizada pelos bancos? Penso que sim. Na realidade, o CAP é uma taxa de juro variável à qual o particular contrata com o banco um teto, ou seja, um valor a partir do qual, se a taxa subir, ou seja, for superior, não traz custos, ou seja, não traz um aumento da prestação. Talvez seja, passa a expressão, o melhor dos dois mundos. Não tem as limitações contratuais da taxa fixa e, por outro lado, permite tirar partido do atual nível de taxas baixas. Na certeza, porém, que quanto mais baixo for o teto contratado, mais alto será o prémio desse seguro, ou seja, é uma questão agora de fazermos contas do preço dos caps. No seu entender, acha que a subida das taxas de juro pode ter, de alguma forma, repercussões no que diz respeito ao mercado imobiliário? Repare, eu penso que os preços do mercado imobiliário estão diretamente ligados à oferta e à procura. Sendo certo que uma subida de taxa de juros representa uma prestação mais elevada, poderá, de algum modo, refriar a apetência dos particulares na contratação de crédito. Mas não sejamos alarmistas, estamos a falar de meio ponto, eventualmente 1 ponto. Num empréstimo, por exemplo, de 10 mil contos a 20 anos, meio ponto representa um acréscimo na prestação de 3 contos. Penso que só para as famílias mais endividadas terá problemas. Por outro lado, em termos de construtores que recorrem a crédito, também meio ponto não será significativo na subida do custo da construção. Acredito que mais importante do que isso é o aumentar da oferta prevista para os próximos anos, nomeadamente com os grandes empreendimentos com muitos fogos que se prevêem ser construídos. Talvez esses sim
talvez esses façam com que os preços atuais tendam a estabilizar e, quem sabe, mesmo corrigir um pouco em baixo. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Antes de fechar, tempo ainda para relembrar a Conferência de Bolsas Mundiais a ter lugar em Lisboa no próximo dia 29, com o tema Perspectivas de Evolução para o ano 2000. Por hoje é tudo. O espaço Bloomberg Euronotícias regressa na segunda-feira, neste mesmo horário. Até lá, boa noite e bons investimentos.